Instagram. Aí. Show de bola. Sejam super bem-vindos, sejam super bem-vindas. O Instagram me derrubou do nada, mas vamos que vamos, porque temos assunto para falar nessa noite. Tudo bem? Oi, Adriene. Oi, Josi. Tudo bem? Me diga se vocês estão me vendo bem, se vocês estão me ouvindo bem, se tá tudo bem. E vamos conversar um pouquinho. Oi, Nanda, acompanhando pelo YouTube. Tudo bem? Eu vou deixando aqui, né, para eu poder ir acompanhando o pessoal que tá no YouTube e no Facebook também. Mônica, Aline, Josi, Adriene, Jéssica, tudo bem, gente? Boa noite. Hoje nós temos mais uma live. Eu esqueci de colocar de novo o tema da live, né? Eu queria saber o tema da live disso. Quando vocês ficam curiosos quando eu coloco esses assuntos? Quando eu comecei o meu negócio digital. Tudo bem, Tamara? Tudo bem? Deixa eu colocar aqui para vocês o tema da live. Quero saber se vocês ficam curiosos quando eu coloco esses temas meio doidinhos aqui. Vamos lá então. Por que eu escolhi esse tema para falar para vocês hoje numa live que é de atalho? Por que isso é um atalho? Eu vou contar para vocês aqui. Se você ainda não sabe, essa daqui faz parte de uma das minhas lives de atalhos e obstáculos na sua jornada para começar a faturar no Instagram. Essa já é a live número 3 dessa série. A live não fica salva aqui no Instagram. Na verdade, ela fica um tempinho salva, que é o tempo que eu tenho para poder baixar ela lá pelo estúdio de criação. E depois eu coloco a live disponível lá onde você já sabe que começa com T. Eu coloco a gravação da live depois lá. E coloco às vezes algum material extra, algum áudio extra também, tá bom? Então essa já é a live número 3 da nossa série de lives Fature no Insta. Hoje eu decidi falar sobre um atalho que, gente, se eu soubesse, eu até gravei uns stories falando isso. Se eu souber, não é que eu não sabia, deixa eu pensar como eu digo isso, enfim. Mas é assim, ó, se eu tivesse tido essa noção quando eu comecei o meu negócio, eu teria economizado não apenas muito tempo, mas eu teria economizado também muito dinheiro. Tanto é que as minhas alunas já sabem o que eu quero dizer quando eu falo isso. Não vou falar ainda o que é exatamente, mas não é nada de bicho de 7 cabeças não, só para vocês entenderem. Por que eu tô dizendo isso? Porque não me atentar a esse atalho fez com que eu perdesse muito tempo estudando, muito tempo com medo, muito tempo insegura, muito tempo com síndrome de impostora e depois um bom tempo também com burnout, né? Que é aquela síndrome do esgotamento quando a gente está estudando muito, tá? Então, o que aconteceu efetivamente comigo e o que é esse atalho que eu vou falar para vocês aqui, tá? Gente, mas hoje tá demais essa minha garganta. Ô, Cristo! A pessoa quer falar mais rápido do que a cabeça, daí não vai, né? Então, vamos lá. Então, o que é esse querido atalho que eu vou contar para vocês aqui hoje, que se eu soubesse quando eu comecei o meu negócio, teria me poupado muito tempo e dinheiro. E se você, talvez, está aqui hoje e se identificar com isso que eu vou falar aqui, eu quero muito saber, tá? Esse atalho, ele é muito simples, muito, muito simples. Oi, Samia, tudo bem, querida? Quem já quer saber esse atalho, me manda aí uns coraçõezinhos. De tão simples, como eu digo, né? E é engraçado que de tão simples, mas tipo, de tão simples, provavelmente você não vai fazer. E eu falo você, mas eu tô lembrando de mim. Porque pra mim, na época, não era óbvio isso. Não era óbvio.
Então eu acabei cometendo esse erro. Quem viu o post que eu fiz hoje lá no meu feed anunciando sobre a live de hoje, eu postei um memezinho do Tarzan e eu até fiz um stories falando, não aqui, né, no Facebook, falando assim, o que é que o Tarzan tem a ver com a gente não conseguir ter resultados no nosso negócio. E aquele meme, fica claro o Tarzan pulando de galho em galho. E é justamente o tema da live de hoje. Pessoas que ficam pulando de galho em galho. E eu não tô falando de relacionamento aqui, eu tô falando de negócios. Sim, essa é uma das coisas que pode literalmente te afastar de ter resultados no seu negócio. Oi, Ceci, tudo bem? Ai, que foto linda! Acho que eu não tinha visto essa foto ainda. Sâmia também mudou a foto de perfil, né? Gostei muito da sua foto, Sâmia. Chama bastante atenção. Ué, Cecília entrou agora? Sim, essa é a Cecília que eu conheço. Cecília gosta tanto da live que ela entrou de dois celulares. Vai vendo. Oi, Lívia, tudo bem? Então é assim, ó. O post que eu fiz hoje era um meme do Tarzan pulando de galho em galho, porque é exatamente isso que a gente faz quando a gente quer aprender alguma coisa. A gente fica caçando dica em tudo quanto é lugar. A gente fica procurando a dica da com a dica da outra, com a dica da outra. E aí a gente fica se entupindo de dicas e acaba efetivamente não tendo resultados no nosso negócio. E por que isso é um atalho, saber disso? Porque sim, se você seguir, e aí é o tema da live efetivamente, o tema sem escolher, né? O tema sem esconder nada de ninguém é justamente o seguinte: escolha um método e vai. Escolha uma metodologia e vai. Escolha um mentor e vai, sabe? Outro dia até a própria Cecília escreveu nos stories dela, né? Ela participou de uma live comigo na segunda-feira, uma mentoria comigo, e ela colocou lá nos stories dela, tenha mentores. Então, não necessariamente você vai conseguir ter um mentor de cara, porque às vezes um processo de mentoria é um pouquinho mais caro, não necessariamente você vai conseguir. Mas escolha um método e vai. Eu quero perguntar para vocês aqui, não importa qual é o seu nicho, tá? Não importa qual é o seu nicho. Quem aqui, do seu próprio nicho, do nicho que trabalha, ou de alguma coisa relacionada ao seu nicho, quem já comprou mais de um curso? Mais de um curso. Quem já comprou mais de um curso do nicho que atua hoje ou alguma coisa assim? Escrevam aí pra mim, tá? Só pra dizer que eu não... pra ficar claro aqui pra vocês, tá? O que acontece? É um processo super natural quando você gosta de um assunto, ou quando você entra num novo negócio, ou quando você quer alavancar o seu próprio negócio, você começar a comprar vários cursos da tua área, tá? Ó, a Lívia, é Lívia, né? Ah, não, é Dani. Ai, gente, eu confundo o nome das minhas alunas. É porque tem Lívia, Olivia, Dani, Dai, Dani de novo, enfim. A Dani colocou assim, ó, comprei vários e concluir poucos. Pois é. O que acontece? É super natural a gente comprar vários cursos daquilo que a gente está aprendendo ou precisa aprender, ou principalmente que é do nosso nicho. Até aí, todo mundo junto no mesmo barco, é super natural. O que não é muito natural, primeiro, é a gente comprar e não concluir. Hoje eu sei disso. Antigamente eu não sabia. Antigamente, para mim, era super natural eu comprar um curso, assistir 2, 3 aulas, pegava boring da professora, pegava, né, tipo, não queria, pegava ranço, e aí eu já não queria assistir mais o curso, e nem valorizava o dinheiro que eu investia. Ou eu julgava o livro pela capa, no sentido de, se as primeiras aulas não foram boas, eu já nem vou assistir as outras. E aí eu ficava de birra e não assistia. Então eu já fiz muito isso, eu não sei vocês, mas eu já fiz muito isso.
Pouquíssimos cursos, na época, eu fazia de pirraça. Sabe aquele curso que você faz de pirraça? Você fala, não, nem a pau, eu vou terminar esse curso, nem que seja para eu falar que esse trem não funciona. Pouquíssimos cursos eu fiz de pirraça e alguns outros cursos eu literalmente maratonei, do tipo fazer da aula 1 até a aula tarará, e ter resultado ou alguma coisa assim, mas seguir o curso todo, por exemplo. Se eu fosse medir hoje na Hotmart mesmo todos os cursos que eu já comprei e que efetivamente eu concluí, eu teria muito problema, né? É muito dinheiro jogado fora, essa que é bem a verdade. E além do problema do dinheiro jogado fora, é o nosso tempo jogado fora. E além do nosso tempo jogado fora, também a gente joga fora sonhos, expectativas, porque toda vez que a gente compra um curso, a gente tem novas expectativas, a gente acredita naquela promessa, a gente acredita que dessa vez vai ser diferente e daí a gente não conclui ou a gente não tem resultado e aí a gente fica se sentindo muito mal, né? E tipo, ai meu Deus do céu, por que eu fiz isso de novo? Eu já devia ter desistido de fazer isso e coisa e tal, tá? Então assim, se isso já aconteceu com você, fica tranquila porque isso é super de boa. Eu acredito que todas nós, com maior ou menos grau, né, maior ou menor grau, já passamos por isso, tá? A Dani colocou assim, ó, eu mesma fiz isso, assisti 2 aulas e desisti, depois voltei. Acontece, né? Eu gosto do estilo de desafio, acho que funciona muito melhor. Pois é, eu também me adaptei super bem ao estilo de desafio, tá? Esperem só um pouquinho, deixa eu só ver uma coisinha aqui. Espera só um pouquinho, gente. Deixa eu ver se eu consigo não derrubar isso tudo aqui, porque o meu... Espera só um pouquinho, tá? Cadê o negócio? Porque o meu bloco de notas sumiu daqui. Aí. Não me pergunte por quê, né? Mas agora voltou. Vamos lá voltar pro raciocínio. Ainda bem que vocês têm paciência comigo, né? Tem hora que o negócio não vai, gente. Tem hora que nem as gambiarra aguenta a gente. Vamos lá. Então, eu tô falando de curso aqui, mas vamos agora ir pro outro lado. Vamos pensar que você nem comprou o curso. Não tô nem falando de curso aqui. Vamos pensar que você é daquelas que adora uma dica. Adora maratonar vídeo no YouTube, ainda mais agora no Instagram, participa de todas as lives do mundo. Não importa qual o seu nicho, de novo, não importa qual o seu nicho, tá? Vamos pensar que você adora fazer isso e você tá lá maratonando todas as dicas. Ai, me falaram para fazer os stories assim, aí você corre lá e faz. Me falaram que a estratégia B funciona, aí você corre pro outro lado. Me falaram que se a gente fizer isso eu vou conseguir. E aí você fica literalmente correndo atrás do rabo. E pior, eu vou dizer aqui, tá? Eu vou explicar aqui, vou dar para vocês aqui alguns exemplos do porquê que isso dá muito ruim. Muito ruim, tá? O que acontece? Você vai lá e vê que uma pessoa teve uma estratégia. Vamos pensar na Simone. Simone foi lá e falou de uma estratégia. Aí você vai lá e fez a estratégia da Simone. Beleza. Aí porque você me viu tendo resultado ou porque você viu que eu mostrei que uma aluna minha teve resultado, aí você corre lá e vai fazer essa estratégia. Aí qual que é o segundo problema? Você nem dá tempo de ver se essa estratégia... Você nem dá tempo de ver se essa estratégia funcionou ou não funcionou e você já corre para outra estratégia. A estratégia que a Cecília falou. E daí você não dá nem tempo de ver se a estratégia da Cecília funcionou. É só minha bateria avisando que o bicho vai pegar aqui.
Aí você não dá nem tempo de ver se a estratégia da Cecília funcionou, aí você corre e faz a estratégia da Aline, aí depois você corre e faz a estratégia da outra fulana, e aí, gente, vocês ficam correndo de galho em galho, sem dar tempo. Então, o primeiro erro é você ver que alguém teve resultado e você supor que você vai ter resultado igual, sem entender que cada negócio é um negócio, cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem uma característica, né? Cada pessoa, cada nicho, cada negócio também tem uma característica. E aí você simplesmente viu que está funcionando para blogueira A, você corre lá e vai fazer aquilo ali, tá? E aí, paralelo a isso, você nem dá tempo de medir se aquilo ali deu certo, aí você corre e procura outra estratégia, porque afinal de contas não deu muito certo para você, aí você corre e dá um jeitinho de fazer o que a outra blogueira tá fazendo, o que a outra professora tá fazendo, o que a outra moça do marketing tá fazendo, sabe? E o terceiro erro que eu vejo ainda nessa fase, que é você ficar no mundo do aprendizado, que eu já falei bastante para vocês sobre isso, é você não se permitir aplicar tempo suficiente, ficar no mundo lá de Nárnia, achando que você vai ter resultado, primeiro, do dia para a noite, segundo, que vai ser do mesmo jeito, no mesmo grau, na mesma intensidade que outra pessoa, tá? Então esses são os 3 principais erros que eu vejo de pessoas que principalmente estão aqui na internet procurando 38 mil fórmulas mágicas para conseguir engajamento, para conseguir mais seguidores, para conseguir vender mais no Instagram, para conseguir ter mais autoridade, para criar o seu curso online, enfim, para qualquer coisa que seja, até para ser mais criativo, para aprender a divulgar o seu negócio. Eu não estou dizendo que essas estratégias não funcionam, tá? Muito pelo contrário. Simone, acredito que a mais simples das estratégias vai funcionar desde que você siga essa estratégia e desde que você dê tempo suficiente para ver os resultados dessa estratégia e desde que você aplique, tá? Às vezes a pessoa vai lá e fala o seguinte, olha, para essa estratégia dar certo, você tem que fazer isso. Aí você vai lá e faz metade das orientações. Ah, não, mas eu acho que isso aqui não dá certo para mim. E aí você faz 10% das orientações. Ah, eu acho que isso não dá certo para mim. Daí você também não tem resultado. E aí você vai culpar o método. Você vai culpar a pessoa que deu a dica. Ah, isso que ela falou não dá certo para mim, sabe? E eu tô falando isso, gente, assim, muito de coração, muito de boa, porque eu já fui essa pessoa, entende? Hoje eu tenho me policiado cada vez mais para que é isso aqui que eu tenho que fazer, então vamos lá, vamos focar nisso aqui e vamos fazer isso aqui. No começo não vai ser tão bom, mas aos pouquinhos, com persistência, com consistência, os resultados começam a aparecer. Tudo bem? Faz sentido isso que eu tô falando aqui para vocês? Faz sentido isso que eu tô falando para vocês? Escrevam aí para mim. E agora que eu já falei para vocês o que teoricamente seriam as 3 coisas erradas, né? Que é simplesmente querer copiar uma estratégia que deu certo para sua amiga, por exemplo. Depois, você não dá tempo para medir esses resultados. E terceiro, você focar mais em aprender do que aplicar. Então, depois que eu falei esses 3 errinhos aí, vai anotando na agendinha de vocês aí, hein? Quero ver quem que vai postar, fazer um print depois falando de alguma coisa que aprendeu nessa live, hein? Olha lá. Aliás, vocês já apertaram o botãozinho do aviãozinho para compartilhar essa live com alguém? Quero saber se vocês já fizeram isso para ajudar aqui a Cizinha, né, a divulgar o meu trabalho. Afinal de contas, estamos aqui para ajudá-las, né, e ajudar mais mulheres mundo afora também, tá bom? Aperta o botãozinho aí do aviãozinho, não dói nada, manda para uma pessoa que precisaria ouvir isso ou que você ama, enfim, tá bom? Isso aí, me ajuda a te ajudar, meus amores. Então, agora que eu já falei os 3 principais erros que eu percebo, eu vou falar 3 coisas que podem te ajudar e muito, tá? Oi, todo mundo, faz sentido, beleza.
Então eu vou falar agora algumas coisas que podem dar muito certo na hora que você for escolher esse método, tá? A primeira delas, escolha alguém que você se identifica. Escolha alguém que você se identifica. Isso é muito importante, tá? Porque quando você se identifica... Gente, quem é que lembra na época da escola que você pegava ranço de uns professores e daí parece que não dava, tipo, não ia, aquela matéria não te descia. Na faculdade, na época que eu estava na faculdade, eu fiz faculdade de administração, eu tive um professor de contabilidade, gente do céu, eu juro por Deus que eu entrava na aula, gente, não façam isso, não sigam esse exemplo. Eu entrava na aula, eu assinava a lista de presença, eu abaixava a cabeça ou eu ia embora da aula, às vezes. Porque eu não aguentava. Gente do céu, aquele professor não me descia. Resumo, eu não conseguia aprender contabilidade nem pela graça do bom Jesus. O que eu fiz? Eu corri e eu vi, olha o que eu fazia. Eu perguntava para as minhas amigas qual era a matéria que o professor tinha dado. Aí eu ia na internet, né? Tipo assim, ia na internet, pesquisava aquele assunto, pesquisava um livro e às vezes pedia a matéria das alunas só para comparar se eu estava estudando a coisa certa. E daí eu estudei contabilidade o tempo todo sozinha. Eu só ia na aula para assinar a presença, para eu não bombar por conta de falta e para fazer a prova. O professor, ele não entendia como é que eu fazia aquilo. Mas, gente, o professor não me descia. Ele falava, eu me irritava tanto que eu parei de gostar de contabilidade porque eu não gostava dele. Resumo, eu fui estudar contabilidade sozinha, com os livros, com a internet e com a matéria das minhas amigas, para ver se eu conseguia passar naquela matéria. E eu consegui passar, mas foi horrível. E o contrário também é verdadeiro. Eu tive um professor Andres, né, aqueles que a gente nunca esquece. Ele tinha uma frase que ele chegava na aula toda santa vez e ele falava assim: olá pessoal, tudo bem? Para aqueles que não me conhecem, o meu nome é Andres e é um imenso prazer estar aqui com vocês hoje. Toda noite ele falava isso, toda noite, porque ele dava duas matérias, ele dava comunicação, não à toa eu adoro comunicação, né? Ele dava marketing e comunicação e ele dava uma outra matéria que era voltada para empreendedorismo. Gente, eu amava as aulas dele, tanto que o meu TCC foi apresentado para ele. Gente, eu amava aquelas aulas, eu amava. Então, trazendo isso para a nossa realidade, lembrando da época dos nossos professores também, né? Escolha alguém que você se identifica para você seguir o método, porque a coisa vai fluir mais. A segunda dica dê preferência para cursos mais objetivos. E aí entra dentro daquilo que a Denise falou agora há pouco. Da Denise não, foi a Dai. Foi a Dai que falou agora há pouco. Dê preferência para cursos mais objetivos. Nessa hora, os cursos de desafio, por exemplo, funcionam super bem, porque você vai começar a aprender do começo, meio e fim muito rapidamente. Aqueles cursos de tipo, aprenda stories, aprenda isso, aqueles cursos mais sucintos, no meu caso, meu curso que é de 30 dias, você tem meio que um começo, meio e fim, quando você piscou, o curso acabou. Esses cursos também podem te ajudar muito a ter um senso de realização. E isso é muito importante. Quando a gente sente que a gente concluiu uma aula, gente, chega a dar até uma paz de espírito no coração, sabe? Então também é muito importante que você consiga ter esse senso de realização em cada tarefa. E nessas horas, os cursos em formato de desafio estão super funcionando. Então fica a minha dica para você que quer ter um curso, as minhas alunas já sabem disso, mas para você que quer ter um curso um dia, de repente pode optar por isso também, tá? E para você que um dia vai comprar qualquer curso, também dê preferência por comprar cursos mais objetivos. E por último, não menos importante, decida o que você precisa aprender para aquele momento. É assim, hoje eu tenho vários cursos, né? Hoje eu sigo pelo menos 3 cursos que têm funcionalidades, eles têm objetivos totalmente distintos. Eu tenho uma mentoria, que eu já falei para vocês, que eu participo do Érico Rocha, do Insider, que é totalmente voltado para lançamentos. Eu tenho um outro curso que é totalmente voltado para a venda de produto perpétuo.
E eu tenho um outro curso que não é um curso, que é só uma mentoria mesmo, com uma pessoa que me ajuda. O que eu quero dizer com isso? Essas são as coisas que eu preciso para o meu negócio agora. Só que dentro desses cursos existem inúmeras coisas que eu não tô precisando fazer agora. Então eu vou dando prioridade para estudar aquilo que eu realmente preciso. O que eu vejo que as pessoas fazem normalmente, e eu já fiz também. A gente começa a aprender uma coisa, a gente acha que tem que aprender tudo daquilo, tudo junto, tudo misturado, tudo ao mesmo tempo. E isso daí, gente, é o caminho para você se afundar nos estudos e nunca mais sair. Porque quanto mais você estuda, mais você vai perceber que você precisa estudar. Então, se você estiver numa fase, principalmente se você estiver numa fase com pouco tempo disponível, dê prioridade para estudar assuntos que realmente você vai estudar, igual eu faço agora. Eu estudo assim, ó. Eu estudo já com o computador aberto aqui, assim, ó. Que o cara vai falando, eu vou apertando o botão. Ele vai falando, eu vou apertando o botão. Ele vai falando, eu vou apertando o botão. Hoje eu estudo assim, que eu aprendo, aplica e realmente tem me ajudado muito. Tudo bem? Fez sentido para vocês que estão aqui comigo? Aqui para conversar com vocês, para dizer se eu estou dizendo a verdade ou não. Uma pessoa que é muito importante para mim, mas acima de tudo que é muito importante para o meu negócio, né? E que ela já é figurinha carimbada, figurinha conhecida entre a minha audiência, né? Que é a Cecília. Ó, o pessoal do Facebook e do YouTube, vocês não vão conseguir vê-la, porque eu estou na gambiarra hoje com o celular carregando e eu não vou conseguir virar minha câmera. Então, calma aí que eu vou dar uma gambiarra. Vamos ver, será que vai dar certo? Vamos ver. Olha, pessoal. Calma aí que eu vou te apresentar agora pro pessoal. Ai, meu Deus. Deixa eu... A louca, né? Deixa eu ver se eu consigo te virar pro pessoal te assistir também. Aí. Ai, que delícia. Bem, se eles conseguirem, bem. Se eles não conseguirem, amém também. Né? Aquelas assim, ó. Cecília! Oi, sim, oi, gente. Se apresente pra galera. Fala o que você faz. Quem é você nesse mundão de Deus? É como diz assim, né? Quem sou eu na fila do pão? Gente, eu sou a Cecília, né? O pessoal aqui que já me conhece. A Cecília Meirelles, né? Tem até um nome forte aí, então difícil esquecer meu nome. Eu sou administradora, professora e empreendedora digital, graças a Simone Soares, né? Belezinha assim, gente. Eu sou aluna da Simone desde do primeiro desafio, né? Eu até brinquei com o pessoal na mentoria de segunda, né, Si? Eu falei, gente, se a Si lançar um produto ali, ensina a cortar o cabelo em casa, eu compro o produto e eu quero participar. E é isso para aprender a cortar o cabelo em casa também, né, Cecília? Como exatamente. Consegue ter clientes, alunas que têm essa mesma visão da gente, né? Sim. E, gente, é um prazer, é uma honra para mim estar aqui nessa live com a Cia. Ela que me acompanha aqui desde o começo, né? Desde a minha entrada aqui no mundo digital. E acaba, né, que reforça muito a ideia de ter um método, né? A ideia da gente fazer algo. Eu mesma aqui, por experiência própria, né? Eu acompanho o método da Simone, tive resultados muito bons, né, com o meu perfil, com o meu Instagram, dei um gás nele ali e ele cresceu e aplicando exatamente a metodologia, aplicando exatamente o método. Porém, né, como assim ele falou, às vezes a gente acaba que compra um curso, compra outro curso, quer aprender algo mais. Eu, particularmente, também falando, eu percebo muito se a ideia de ver o mesmo conteúdo, mas de uma forma diferente. Então, por exemplo... Aí né, tem a cabeça total, né? Aí a cabeça... A ideia, gente, da persona, né? Foi até o que a Cia falou aqui já numa live aqui, da bendita persona. Com a Simone, lá no primeiro desafio, a gente já teve, né, essa noção, essa ideia da persona, e eu entendi de uma forma muito tranquila.
Quando depois eu fui fazer um outro curso que veio falando de novo sobre persona, eu falei, gente, acho que está confundindo a minha cabeça ao invés de complementar. Aí eu peguei e falei, não, eu não vou assistir essas aulas sobre persona. Pulei lá para outra parte do curso. E, e é exatamente isso que acontece. Quando a gente tem a informação, às vezes a gente já sabe, só que olha eu viajando, né, Cia? A gente às vezes acha que a gente não sabe, mas a gente sabe. É que falta colocar em prática. É que falta colocar aquilo em prática. E tem uma reflexão aqui, olha eu já radiona aqui, né, Cia? Que eu estava fazendo até uma reflexão esses dias e eu li em um livro, uma parte assim desse livro que me chamou muita atenção, que é um livro que chama Hábitos Atômicos. Ah, e estava falando justamente sobre isso. Está exatamente aqui embaixo do meu computador. Ai, olha, tá vendo? É sintonia da mentora aqui, gente, da minha mentora aqui. Uhum. E lá nesse livro estava falando justamente sobre isso, sobre o poder de você colocar em prática aquilo que você sabe e efetivamente validar aquilo que você sabe através da prática e não através da busca de mais informações. Né? Porque a gente vai, de repente, encontrar ali muitas informações, mas vindas de partes distintas, vindas de partes diferentes, cada uma falando com uma linha de raciocínio diferente, e você pode, na verdade, criar a sua linha de raciocínio aplicando aquilo que você sabe. E, gente, eu vi a Simone falando para mim, eu vi a Cia falando isso, falando, gente, hashtag tem que colocar dito, né? Hashtag tenho dito. A hashtag da Cia, né? Aprende, aplica. Aprende, aplica. Porque quando a gente aplica, a gente acaba criando o nosso conceito. Né? A gente até fala assim, gente, eu absorvi aquele conceito e na hora de aplicar, a gente cria o nosso. E isso é mágico e é libertador. É mágico e é libertador. E outra coisa que acontece é que as pessoas precisam entender também que, gente, tá tudo bem se você quiser seguir um jeito ou outro jeito. Todos os jeitos que você decidir seguir provavelmente tem o seu fundamento. Não é que uma coisa tá certa e a outra tá errada. É que aí entra um segredinho, a Cecília vai entender bem do que eu quero dizer. Veja bem, o meu curso, por exemplo, quando eu vou falar de personas para o meu público, por exemplo, para quem está no meu curso e para quem está no meu curso gratuito, na minha cabeça não tá que eu estou falando para pessoas avançadas que sabem que são super, né, do marketing nem nada. Eu, Simone, tenho uma característica de trazer isso de forma muito didática, mesmo que seja uma coisa meio complexa, mas tentar trazer para uma linguagem didática. Porque no fim o que importa é você entender o conceito daquilo que eu estou explicando. Um exemplo, as minhas alunas, né, a grande maioria, hoje ela já fala, ai, porque as dores da minha persona, elas falam com uma tranquilidade tão grande que você fala assim, meu Deus, o que é dores da persona, né? Quem não conhece? Gente, vocês precisam lembrar que nem todo mundo sabe desse mundo paralelo que a gente vive aqui, né? Mas vamos lá. Sim. O que eu quero dizer? A Simone, quando está ensinando sobre persona, pela característica do meu público, eu procuro ensinar isso de uma maneira um pouco mais didática, mais simples, né? Agora, vamos pensar que a Cecília, por exemplo, já está falando para um público, sei lá, de marketing mais avançado. Ela tem que falar outras coisas sobre o mesmo tema, persona. Tanto que um dia na aula, né, Cecília? As meninas falam, mas sim, e não sei o quê, e a buyer persona, e não sei o que. Eu falei, gente, presta atenção. Se eu falar para vocês agora tudo que eu sei de persona, eu vou bugar a cabeça de vocês. Primeiro a gente faz o arroz com feijão, depois a gente faz estrogonofe, não é, Ceci? Então é exatamente isso que acontece. assim. Você tá lá vendo de outra pessoa, só que aquela pessoa, às vezes, ela está falando para pessoas com outro grau de conhecimento. E daí o negócio buga tudo a cabeça. Sim, totalmente, totalmente. E se eu tô vivendo uma experiência até fora do marketing,
mas no mundo digital, que cabe exatamente aqui aonde você está abordando aqui na live, né? Que a gente precisa pegar um método e aplicar, né? Porque eu sou professora, né, de ensino técnico também, né? A minha formação, sou administradora de empresas, mas eu atuo lecionando em cursos técnicos na área de gestão. E, né, com essa questão de pandemia, com essa questão de quarentena, né? A gente sabe que o Brasil está vivendo um momento de explosão remota, né? O acesso remoto. E as aulas aqui da escola que eu trabalho, né? Da escola técnica aqui que eu trabalho, foram orientados, né, para que a gente voltasse de forma remota. Se eu fico doida com o pessoal, porque assim, eu sou professora e eu respondo para uma supervisora que responde para um diretor que responde para um superintendente. Em 40 dias, eles utilizaram 5 ferramentas diferentes para criar as aulas. Usou a plataforma lá do Microsoft Teams, depois usou a plataforma do Google Class, depois usou o Google Drive, depois tentaram montar uma plataforma dentro do Moodle, depois tentaram fazer através do Meet. E eu falei, gente, todas as plataformas funcionam. Se elas existem, se elas estão aí no mercado, elas funcionam. Só que é questão da gente adaptar e fazer ela funcionar pra gente. Só que eles foram tentando, e acabou que deixou os professores doidos. Porque o professor mal dava conta de aprender ali uma ferramenta, eles já falavam, ah, não, na próxima semana a gente vai mudar, vai testar de uma outra forma, os alunos, isso. E não adianta, se escolher um método. Ah, não é o método da última geração. Ah, é um método mais antigo, mas ele funciona. Se escolher o método e falar, vamos fazer esse método, aplicar ele certinho até o final para fazer aquilo dar certo, aquilo vai dar certo. E, gente, eu passei por isso. Eu tô vendo aqui, assistindo a live da Cia, ela falando sobre isso, falando, gente, é realmente. E isso não é só no mundo digital. É também em tudo na vida, né? Às vezes a gente tem lá uma receita de bolo, não deu certo a primeira vez, né? A Mônica acho que tá até online aqui. Não deu certo a primeira vez, a pessoa quer pegar uma outra receita. Ela já vai falar, aí, não, eu não tenho mão boa mesmo, vou desistir disso. Exatamente, né? E às vezes foi uma coisinha ali que você precisa ajustar, ler a receita de uma forma mais técnica, observar melhor ali o ingrediente. E a pessoa fica, né? Eu até acredito, Cia, que essa facilidade de acesso à informação acaba que estimula muito que isso aconteça, né? Porque é muito fácil hoje em dia, você tem acesso a tudo. Na verdade, o problema é que nós temos tão pouco tempo, né? Nossa vida é tão corrida que inconscientemente a gente está sempre procurando atalhos. Foi por isso mesmo o tema dessa live, por isso que eu coloquei isso aqui como atalho. Pode parecer bobo, mas olha só, raciocina comigo, gente. Você assistiu um vídeo no YouTube, aí você assistiu outro vídeo no YouTube, por mais que seja de 2, 3 minutos. Aí, quando você percebeu, você já nem tá vendo o vídeo do YouTube, você já tá vendo um filme no YouTube. Quando você nem percebeu, você já tá no WhatsApp. E aí, o que eu quero dizer com isso? Que o nosso tempo, ele vai se esvaindo, né? Ele vai fugindo da nossa mão. E a gente não aprende aquilo que a gente precisa aprender. Por que eu chamei essa live de atalho? Porque se a gente literalmente se dedicasse 1 hora que fosse, 15 minutos que fosse, para uma única ferramenta, para um único método, provavelmente a gente teria muito mais resultado. Eu falo isso por mim. Eu falo isso direto para as alunas. As alunas assim, mas eu não dou conta daquele InShot, que não sei o que é o aplicativo de edição de vídeos. E eu falo assim, tá, mas quanto tempo você está passando no InShot? Você sempre usa ele? Ah, não, mas tem hora que eu uso. Ah, não, mas falaram que esse é melhor. Ah, não, mas falaram que esse outro é melhor. Você não dá tempo de você aprender com propriedade. E isso, gente, como a Cecília falou, falei aqui de curso online, mas falei também agora de editor de vídeo. A Cecília falou aí de ferramenta para poder os professores darem as aulas remotas. E isso vale para tudo na vida. Qual que é a sacada da live, então, nesse caso? Que às vezes seguir um único método vai te levar mais rápido. Nem que seja para você chegar lá no final
e falar o seguinte, olha, isso aqui eu aprendi, eu apliquei, eu validei e não deu muito certo. A gente fala, né, Cecília, você aprendeu também isso do ciclo de uma startup, de você fazer tudo, de você fazer o ciclo. Você nunca vai desistir de um produto sem você passar pelo ciclo completo. Então, você vai criar rápido, você vai testar rápido, você vai avaliar rápido e depois você vai decidir se você mata o produto ou se você vai continuar e melhorar esse produto. Mas sempre permitindo o ciclo do negócio. Senão, o negócio aí parou no meio do caminho e já era, não é verdade? Exatamente. E para tudo, né? Até para uma receita de bolo. Até para uma bendita plataforma para ensino remoto. Porque, olha, se até colocando aqui um complemento no que eu falei, eu fico até triste, eu fiquei triste de perceber, dentro da escola que eu trabalho, a quantidade de alunos que trancaram a matrícula por conta disso. Trancaram a matrícula, mandaram, teve vários alunos que me mandaram mensagem falando, professora, na hora que acabasse a pandemia, voltar à aula normal, eu vou lá e me matriculo no módulo de novo, porque eu não estou conseguindo acompanhar isso tudo está acontecendo. Eu falei, gente, vamos aí simplificar a vida do povo, vamos simplificar a nossa vida, né? Fazer com que as coisas fluam com as ferramentas que a gente tem e sem querer reinventar a roda, né? Porque acho que esse é até um ditado que é bem interessante. As pessoas, né, se elas tentam reinventar a roda. A Si falou dessa aula sobre persona, eu faço parte, né? Eu sou a aluna veterana da Si aqui, de todos os desafios, de todos os produtos, de todos os cursos aqui. E eu estava na aula que a Si, gente, foram 3 lives, não foram, Si, sobre a persona? Era uma live para falar sobre a persona, e a Si, ela faz de uma forma tão, assim, didática. E, gente, eu sou apaixonada na Si, assim, no sentido de, enquanto ela não percebe que a pessoa realmente entendeu o que é preciso entender, ela não para de explicar, ela vai e explica de uma outra forma a mesma coisa ali, para que a pessoa entenda o básico. E isso, gente, é assim, é encantador. Eu até mandei uma mensagem para Si hoje, falando, gente, eu agradeço tanto a Deus ter colocado ela no meu caminho no começo, porque eu fico olhando tantas pessoas hoje que a gente consegue olhar, não até falando mal, mas a gente olha de uma forma mais crítica, falando assim, meu Deus, se eu tivesse entrado, né, num conhecimento aqui com base nisso, eu tinha desistido. Eu não tinha nem continuado aqui, porque eu ia falar, não é para mim. E assim ela consegue fazer isso. Então, eu fico aqui tão lisonjeada, tão encantada de estar participando da live junto com ela, tão feliz. Eu estava, inclusive, dando aula aqui, dei aula das 8 às 9. E olhando o reloginho. No curso técnico aqui, e falei assim, eu vou dar aula das 8 às 9, depois eu já entro aqui na live. Né? Porque realmente isso faz diferença. E eu acredito muito, assim, nessa questão do ver o resultado que motiva que a gente vá até o final, né? A gente fala, olha, gente, o desafio da FIA, não, vou contar aqui, elas vão contando Remembers, Não, né? eu não tô nem pagando, hein, gente? Acho que eu vou começar a pagar para ganhar uns depoimentos. Olha, Tá, eu lembro, assim, do primeiro desafio da Si, gente, que foi, assim, algo tão mágico, assim. E assim mesmo fala, gente, meu primeiro desafio foi de uma forma mais simples, depois eu fui melhorando, que ela tinha lá que todos os dias, às 18 horas, ela postava a aula. E eu preparava a mesa da minha casa ali, colocava o celular num suportinho assim de um livro, tinha meu caderno, e para esperar chegar às 6 horas, chegava a aula para já cumprir a atividade. E isso faz com que a gente tenha resultado e fique. Eu estava até vendo esses dias no Canva, a primeira capinha de destaque que eu fiz, Cia, a primeira capinha do destaque roxa, com um desenhinho ali, foi lá no comecinho assim, do Canva ali meu, que eu tava olhando um monte de template que tinha ali, eu tava procurando um. Aí eu lembrei, falei, gente, olha você vê, eu lembro que eu sentei lá na mesa da cozinha, assisti ali a aula, o desafio, falei, gente, eu vou criar as capinhas do meu destaque hoje. E por não sobrecarregar com um monte de informação de uma vez só, mas fazer o passo a passo,
trouxe resultado e junto com isso a persistência, a perseverança e falar, eu vou continuar, eu tô por aqui. Olha quem chegou aqui. Minha irmã acabou de chegar com uma criancinha, ó, participação especial na live da Cia. Tudo bem? Mas foi isso muito porque assim. Você seguiu o método, né, Cecília? E, gente, ó, não é coincidência, tá? Não é coincidência que as alunas que mais seguiram o método, não tô falando do meu, tá? Não tem a ver com a Simone agora, mas que seguiram o método do começo ao fim tiveram resultados. Né, Cecília? Se você olhar hoje para a turma, porque era uma turma imensa, aliás, era uma turma bem grande para a primeira vez, mas que teve resultado, eu consigo contar. Por quê? Porque eu sei que foi lá e seguiu o método e eu vi os resultados aparecendo. Não foi diferente na turma 2, na turma 3, na turma 4 e não está sendo diferente na turma 5, porque aquelas que decidem seguir conseguem. E fica uma mensagem, acho que para todo mundo, e a Cecília está aqui também para isso, nós como professores, é que agora eu sou professora, gente. Eu tenho uma aluninha que me chama de prof, eu acho coisa mais linda de Deus me chamar de prof. Mas fica a mensagem aqui de que, no fundo, uma hora ou outra, todas nós seremos professoras. E o que a gente vai querer das pessoas é que elas sigam um método para ter resultado. Cecília, você acredita no seu método? Sim. E eu quero colocar um adendo, sim. Eu quero colocar um adendo. Eu vou colocar um adendo aqui. Quando você começa algo também, eu acho que o método, ele é realmente importante, mas o método... Ai, toda vez eu não vou cair na live sua, no seu horário, que eu sou meio radiona, né? Assim, mas assim, dá tempo, dá tempo. Método, eu aprendi, assim, eu refleti esses dias falando assim, o método, ele é muito realmente importante. Mas o método, ele acaba sendo misturado com a pessoa que ensina aquele método. Porque, por exemplo, olha, cai muito também na questão da confiança. Né? Eu lembro assim, a minha irmã até chegou aqui, depois ela pode até confirmar, que eu lembro no começo que eu cheguei lá e falei, Beth, eu vou fazer um desafio, isso e aquilo. E aquilo no começo, às vezes, você vai vendo aqueles pouquinhos resultados, mas você confia, a confiança de falar, não, ela vai realmente me levar aonde eu vou chegar, aonde eu quero chegar, de pouquinho em pouquinho, fazendo aquilo. E assim, ela fala uma coisa que é muito, assim, natural dela. Ela fala assim, gente, confia em mim que vai dar certo. Ela fala exatamente assim, olha, faz isso primeiro, porque depois, lá na frente, vocês vão entender o porquê que foi importante fazer isso daqui. Você pode não estar, assim, entendendo agora, mas lá na frente você vai entender. E a confiança que a gente cria é tanta que a gente faz e a gente sabe que realmente vai trazer o resultado, que realmente vai fazer sentido lá na frente. Então, o método, ele é importante a gente seguir, muito importante, mas um método sozinho, ele é só uma informação. Agora, um método com alguém por trás dele. E, gente, vou falar uma coisa aqui, tá? Com alguém como a Si por trás dele, ele passa a ser não só um método, mas uma esperança. Obrigada. Foi por isso que eu falei ali que o primeiro passo mesmo é você escolher alguém que você se identifica. Né? Porque você que é professora, Cês, aquilo que eu falei dos professores é verdade, não é? Porque às vezes quando aquele aluno que mais se identifica com você, ele acaba tendo um melhor desenvolvimento normalmente. Isso acontece com você também? Sim, acontece. Gente, é muito interessante quando a gente percebe justamente isso. E às vezes não é nem só a própria questão de... Agora começou até a cachorra latir aqui, gente. Que minha cachorrinha é assim mesmo. Mas assim, olha, acontece não só da gente se identificar com o método, mas com a pessoa no sentido assim. Vou dar exemplo de novo aqui da Cia. Que a Cia sabe que eu sou a aluna veterana que fala mesmo. Mas a própria questão da persona, né, da aula sobre persona que eu comentei,
Assim, gente, em uma aula, lá no primeiro desafio, ela conseguiu me explicar e para outras meninas também o que era persona. E depois eu fui fazer um curso, a Simone até vai saber já, sabe qual é o curso, que tem um módulo inteiro sobre persona. E com um monte de aula lá sobre persona, sei lá, acho que tem umas 8 aulas, eu nem cheguei a assistir até o final essas aulas. E falei, gente, é uma forma didática também, é uma forma bacana também, mas eu não estava no nível de chegar naquelas também informações todas sobre persona e o que foi falado lá, mas eu olhei e falava assim, gente, isso aqui a Simone já falou. Nossa, isso aqui eu entendi com a Cid dessa forma. Nossa, mas isso aqui era assim que já tinha falado. E a gente acaba se identificando com o jeito, com a personalidade, com o tom de voz. Aqui na minha casa, vou contar assim, aqui na minha casa, assim, só mora eu com o Rodrigo, mas tem minha irmã, tem minha tia, tem todo mundo. Todo mundo já conhece a voz da Simone. Porque eu assisto as lives, porque eu faço parte dos desafios, eu reassisto as aulas. Às vezes eu tenho uma dúvida, eu assisto. E aí o pessoal já conhece a voz dela, que às vezes eu tô com o celular aqui, eu vou arrumar a cozinha do almoço. Aí eu ponho o celular no suportinho ali, já ponho a live da Si, que não deu tempo de eu assistir ao vivo para eu assistir. E o pessoal já sabe, tá assistindo. A minha irmã ainda chama a Simone de eu empresária digital. Minha irmã fala assim, acho que você não ouviu, sim, mas ela chegou aqui, na hora que ela viu, ela falou assim, é empresária digital. Olha pra vocês terem uma ideia. E é justamente por isso, por conta da conexão, por conta de se conectar com a pessoa, por conta de se conectar. E eu também percebi muito isso com as pessoas que fazem parte das mentorias, dos cursos, de tudo. Que além do que eu participo, do que eu também dou, inclusive, voltando eu aqui de novo, na escola, no presencial. Isso que a Si falou sobre o professor da faculdade que marcou. Gente, eu também passei por isso como aluna e eu passo por isso como professora. Porque eu tenho alunos aqui que eu percebo que tem essa identificação com a gente. E talvez por a gente já ter um pouco esse conhecimento, essa percepção, a gente consegue perceber de uma forma mais diferente ainda a conexão que os alunos têm com a gente. Eu tive um caso aqui de um aluno, gente, que eu fiquei assim, em choque. Porque ele usava barba, assim. Ele usava barba, acho que fazia coisa assim, usa ainda, né? Coisa de 8 anos usando barba. E ele ia fazer uma entrevista de estágio que eu tinha indicado ele, né? Indicado lá alguns alunos. Ele me mandou uma mensagem no WhatsApp perguntando para mim, assim, professora, você acha que eu devo ir na entrevista de barba ou sem barba? Aí na hora eu até assustei. E eu mostrei pro Rodrigo, ainda falei, primeiro, que se o Rodrigo não me conhecesse, ainda ia falar pra mim, porque qual aluno tá perguntando pra você se ele tira a barba ou não? Já era assim, falei, mas ainda bem que ele já me conhece. Mas eu pensei, falei, olha a responsabilidade também que a gente tem. Que um menino que tá ali faz 8 anos usando uma barba, se eu falasse pra ele, se tira a barba e vai na entrevista, ele ia tirar a barba. Que é uma coisa que ele gosta, que ele cultiva ali, que ele cuida. Né? Aí ainda falei, não, pode ir de barba, para ela bonitinha, faz ela bem alinhadinha, que tudo bem. Tá na Vai moda, com a barba tá na moda. apresentável. Faz até cara de sou mais responsável. Mas quando a gente cria essa conexão, vem junto pra gente, assim, que tá do lado de cá, né, a responsabilidade. É verdade. E é uma responsabilidade Bom. grande, mas é gostosa. É boa. Gente, A gente gosta. Gente, eu fiz questão de trazer a Cecília aqui. Primeiro porque ela tem uma mentalidade de abundância. Como eu falei com a Mônica ontem também. Cecília também tem uma mentalidade de abundância. Ela está aí na jornada dela. É uma empreendedora digital. Eu, uma empreendedora também. Ajuda, além de ser professora, é empreendedora digital. Também está nesse segmento de marketing. Tem um jeito todo especial dela. Mas a Cecília, eu trouxe ela porque ela foi uma das alunas que mais, de certa forma, seguiu o método. E que eu consigo falar, Cecília seguiu o método, Cecília teve resultado. Então, eu trouxe ela por
por isso para vocês aqui, para que vocês ouvissem da boca dela a importância. Não é à toa que eu falei que esse é um atalho, né, Cecília? Imagina se a gente não seguisse isso e continuasse no mundo de fazer vários e vários e vários cursos, metodologias, enfim, daí o negócio não ia dar certo, né? O Instagram Sim. vai derrubar a gente daqui a pouquinho, mas pode falar. Que, olha eu, Radiona, né? Mas a palavra aqui, assim, eu acho que pode até complementar, tá? A palavra é siga o método, mas a gente pode complementar. Siga o método e confie. Aliás, essa foi a parte mais difícil de fazer o meu curso, né? Quando a gente começou, que eu tive que falar para as alunas assim, ó, acreditem no método. Até hoje tem essa frase na minha frase de abertura. Acreditem no método. O método foi testado, foi validado. Então, assim, procure encontrar pessoas que você se identifica, que tenham métodos rápidos, assim, que você vai ter vitórias rápidas para você ter essa sensação. Porque, ó, depois começa a ter resultado igual essa pessoinha aí, ó. Aí vocês ficam Não para mais. impossíveis. Muito obrigada de coração. Fico muito Eu feliz. que agradeço. Muito obrigada pelas suas palavras. Você foi incrível e eu tenho certeza que Eu é que só agradeço. o começo, porque vai vir novidade, né? Eu sei que vai vir Vem novidade. novidades, porque, gente, já falei pra si, olha, é pra sempre, que ela é minha mentora pra Tudo sempre. Então, casada, somos tudo casada. aguardem aí, gente. Aguardem aí, que tem bastante novidade. Beijo, Ceci. Muito obrigada, querida. Obrigada pela sua Eu que audiência agradeço, também, tá gente. bom? Sucesso pra você, querida. Beijo. Pra todas nós. Aê! Pessoalzinho do YouTube e do Facebook, eu acho que não foi muito bom para vocês, né? Porque eu tive que virar a câmera, mas vocês entenderam, né, gente? É que eu não podia desconectar meu celular daqui, que hoje ele ficou, coitadinho, sem bateria. Gente, gostaram da live? Gostaram? Gostaram? Foi bom vocês estarem aqui? Vocês aprenderam alguma coisa? Se vocês aprenderam alguma coisa, tirem um print, coloca lá nos stories de vocês se você aprendeu alguma coisa, se essa live foi útil. E principalmente, escolha um método e ó, só vai, porque eu tenho certeza que você vai conseguir ter ainda mais resultado. Não importa qual é o seu nicho, não importa o que você decidiu aprender, escolhe um método, se dedica a cada aula como se fosse assim, a última coisa que você vai fazer na vida. E eu tenho certeza que você vai ter resultado, digo, 2 vezes mais rápido do que você imagina, tá bom? Muito obrigada pelo seu tempo, pelo seu carinho. E já já eu posto qual é o tema da live de amanhã, que vai ser uma live de obstáculo e ela tá, tipo, incrível também, tá bom? Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus.